pessoal, como vão vocês? Vamos iniciar mais um estudo da obra Gênese de Kardec, fazendo o nosso preparo do livro Autoajuda e Autoajuda, psicografia de Celi Durão, mensagem de Francisco Cipriano, irmã Germana. Encontros. Hoje quero lhes falar sobre encontros. Pessoas passam pela nossa vida, pessoas vêm, pessoas vão. Algumas marcam e ficam. O encontro de pessoas afins está programado pela espiritualidade. O encontro fraternal, reunindo irmãos com os objetivos de alcançar estágios superiores, não é simples coincidência. Quem aqui chega é porque deve estar, de alguma forma, necessitando de ajuda, bem como ajudar. A seriedade desses encontros faz com que bons espíritos se aproximem e limpem seus corações de mágoas, de rancores, de egoísmo. Ao ouvirem os conselhos daqueles que são designados para orientá-los, estarão galgando. É necessário estarem prevenidos para evitarem pessoas negativas. O encontro consigo mesmo se dá quando vocês são sinceros, quando estão em paz e cumprindo a sua parte. O encontro com a espiritualidade é realizado através das preces. As orações ditas com confiança são atendidas. Prezem suas amizades, cultivem o amor, afastem sentimentos negativos. O encontro entre um homem e uma mulher determina um estado de felicidade, e isso deve ser preservado e cuidado tal como se cuida de um jardim florido. Quando isso acontece, o verdadeiro encontro, agradeçam e vivam toda essa felicidade. O encontro com Deus é através da natureza. Através do magnetismo, pessoas têm a capacidade de atrair e induzir seus semelhantes a atitudes das mais variadas. Aproximem-se de quem lhes possa trazer bons fluidos. Francisco de Assis encontrou dentro de si forças para mudar uma sociedade e extraiu da natureza forças para superar seus sofrimentos físicos. Quem procura, acha. Portanto, procurem encontrar-se somente com pessoas positivas e que essas pessoas possam ajudá-los. Sejam felizes, fiquem em paz. Então, agora a nossa prece, unindo nossos pensamentos, elevando a Deus, a Jesus, pedindo licença para iniciar mais um estudo da Gênese, que iluminem as nossas mentes, nossos lares, que olhem pelos nossos entes queridos, que tenhamos força para seguir em frente, superando as dores, aproveitando um tesouro precioso que Deus nos deu, que é o tempo encarnado nesse planeta em fase de transição, onde podemos mostrar quem nós somos, principalmente nos momentos de crise, de dor. Então, que Jesus dê força a todos nós, que nos ajudem a estender a mão àqueles que precisam e que sigamos em frente na certeza de estarmos fazendo o melhor por nós, pela humanidade, e que Jesus nos acompanhe. Graças a Deus. Então, pessoal, hoje nós vamos, na Gênese, iniciar o capítulo 17, Predições do Evangelho. São 67 itens que eu pretendo dividir em 3 estudos. Talvez um item ou outro eu vá pular, mas como sempre eu peço que vocês leiam, reflitam, porque são passagens do Evangelho. Nós vamos apenas ler e comentar, e o capítulo trata disso, de predições que existem no Evangelho. Antes eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, o MAP divulga seus trabalhos e estudos pelo site, que é www.map.org.br, no Facebook também MAP, em maiúscula, _ oficial,
E tem um canal do YouTube, é Web TV, WebTV, né? Web TV, espaço MAP, espaço org. E no Instagram, tudo em minúsculo, MAP_oficial, com 2 L's no final. No oficial, 2 L's no final. MAP_oficial. Então, quem quiser acessar qualquer um desses canais, pode assistir as informações e estar conectado com o trabalho do MAP, tá bom? Bom, nós estamos chegando no penúltimo capítulo da Gênesis, que é esse das predições do Evangelho. O outro capítulo, o capítulo 18, é o último capítulo que fala do sinal dos tempos, o fim dos tempos. É um capítulo que eu vou ler de ponta a ponta. Jesus esteve entre nós fisicamente. Na verdade, ele está conosco sempre espiritualmente. Ele é o co-criador do planeta Terra. Isso é sempre dito, que mostra a dimensão desse espírito. E ele veio nos trazer lições e fez predições no tempo que ele esteve aqui fisicamente. Ele continua conosco, ele preside esse momento da grande transição do planeta de prova e expiação para mundo de regeneração. E dentro dessa informação de que ele preside a transição, vamos entender o seguinte: ele preside, ele coordena todo o trabalho de retirada dos espíritos violentos da Terra que estão sendo exilados para outro orbe. Agora são os exilados da Terra. Se no passado nós tivemos os exilados de Capela, agora nós temos os exilados da Terra. Mas além desse exílio, que envolve o mergulho de equipes espirituais nos umbrais, retirando espíritos endurecidos, convertendo alguns, isso inclui também a vinda de espíritos mais elevados de outros orbes. Então é um movimento duplo, partida de alguns e chegada de outros. E é no desenrolar dessa grande mudança espiritual que a Terra vai experimentar, então, mais à frente, um período de grande paz e de grande progresso. Progresso na ciência, progresso nas artes, progresso moral. Cada vez mais a Terra se tornará um mundo mais feliz, livre daquela violência, daquela dor, causada por esses espíritos, irmãos nossos, que serão acompanhados, porque são amados, em outro orbe, em outros orbes. Jesus, quando esteve entre nós, ele antes tinha preparado o povo hebreu para a vinda dele. Enviou vários profetas que falavam da vinda de um Messias. Isso nós já comentamos antes. E quando Jesus esteve entre nós, ele foi às sinagogas, porque ele se apresentou como um judeu. Isso que as pessoas têm que colocar em mente. Jesus não fundou nenhuma religião, ele veio como judeu. O movimento que se formou depois da partida dele, né, que é o movimento cristão, que se transformou numa vertente que foi se descolando do judaísmo. Porque talvez o cristianismo hoje pudesse ser uma vertente, uma corrente do cristianismo, do judaísmo, mas não, se tornou independente. Mas a base nossa continua sendo os ensinamentos que vieram antes dele, que estão no Velho Testamento, né? Que para os judeus é a Torá. Então a Bíblia se divide em Velho Testamento e Novo Testamento, com os evangelhos, que são a visão da vida de Jesus na ótica de 4 pessoas diferentes. E tem também os Atos dos Apóstolos, o Apocalipse, né? Então Jesus aqui na Terra, ele não foi reconhecido por muitos dos parentes, daqueles que o conheciam. Vocês sabem aquele velho ditado, santo de casa não faz milagre? Às vezes vocês têm alguém muito bom na casa de vocês em alguma coisa, que pessoas de fora admiram essa pessoa. E o que é que acontece? Como vocês conhecem mais de perto, vocês colocam essa pessoa em pé de igualdade. E muitas vezes têm dificuldade de reconhecer que em tais e tais campos essa pessoa é muito boa.
E é assim que ela é vista, de repente, fora, pelo que ela tem de muito bom. Bom, Jesus só tinha coisa boa, né? Jesus era Jesus o tempo todo, ele não oscilava em temperamento, em equilíbrio emocional, ele era sempre top 10. Mas mesmo assim, não foi reconhecido por alguns que conviveram com ele. E é essa informação que inicia, é o primeiro item, né, desse capítulo 17, Predições do Evangelho. Ninguém é profeta em sua terra. No nosso linguajar, santo de casa não faz milagre. Então, vamos lá, item 1. E tendo vindo à sua terra natal, ele os instruía nas sinagogas, de sorte que, tomados de espanto, diziam: de onde lhe vieram essa sabedoria e esses milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não é Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não se acham todas entre nós? E assim faziam dele objeto de escândalo. Mas Jesus lhes disse: um profeta só não é honrado em sua terra e em sua casa. E não fez lá muitos milagres devido à sua incredulidade. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. Então, vejam bem que eles reconheciam Jesus, né? De onde vem essa sabedoria? Eles reconheciam Jesus como sendo sábio. E que sábio, né? E esses milagres? Reconheciam que ele fazia milagres. Mas Jesus, tão próximo deles, eles colocavam Jesus no patamar deles. Ao invés de reconhecerem as virtudes de Jesus, eles queriam encontrar alguém para diminuir Jesus. Isso serve de reflexão para nós. Muitas vezes, alguém convive conosco, ou é do nosso círculo de amizade, e nós temos dificuldade de reconhecer as virtudes da pessoa. E se conhecemos a pessoa durante algum tempo e nos acostumamos com a pessoa, nós temos aquele mau hábito de pensar assim: essa pessoa é igual a todo mundo, tem imperfeições. Será que existe algum santo na Terra? Bom, tem um que se aproximou disso, né? O Chico Xavier. Mesmo assim, foi muito compreendido, levou cusparada na cara. Então, não adianta, é inerente ao ser humano essa situação de não admitir que, de repente, alguém é melhor nisso ou naquilo, ou sabe mais, se sente diminuído. É uma característica do ser humano. Já os espíritos, no mundo espiritual, não. Se reconhece a superioridade do outro espírito pela sua superioridade moral, né? O espírito ele tem um brilho, uma vibração. Então, Jesus teve dificuldade de ser reconhecido, né, como sendo o Messias. No item 2, Jesus anunciou ali uma verdade transformada em provérbio, que é de todos os tempos, e a qual se poderia dar mais extensão dizendo que ninguém é profeta enquanto viver. Na linguagem usual, esta máxima se aplica ao crédito que alguém goza entre aqueles em cujo meio vive, da confiança que lhes inspira pela superioridade do saber e da inteligência. Se sofre exceções, são raras, e em todo caso, elas não são jamais absolutas. O princípio desta verdade é uma consequência natural da fraqueza humana e pode explicar-se assim. E eu vou ler só um trechinho, porque é bem longo, tá? O hábito de se verem desde a infância nas circunstâncias vulgares da vida estabelece entre os homens uma espécie de igualdade material que faz com que muitas vezes as pessoas recusem reconhecer uma superioridade moral naquele que foi o companheiro ou o comensal, que saiu do mesmo meio e de quem se viram as primeiras fraquezas. O orgulho sofre pelo ascendente que é obrigado a suportar. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre em luta com o ciúme e com a inveja. Aqueles que se sentem capazes de atingir sua altura esforçam-se por rebaixá-lo por meio da difamação, da maledicência e da calúnia.
gritam tanto mais forte quanto se veem menores, acreditando se engrandecer e eclipsá-lo pelo ruído que fazem. Então, isso é uma grande realidade. Jesus, então, veio, não foi reconhecido por muitos dos seus, e teve um determinado momento em que Jesus, numa sinagoga, pega a Torá e começa a ler. E ele afirma algo que deixa aqueles que estavam ali revoltados. Ele simplesmente disse, com aquela leitura, que a partir daquele momento estava cumpridas as Escrituras, que o Messias havia chegado. E isso deu uma confusão, porque é justamente essa situação. Aqueles rabinos não aceitaram em ver o filho de um carpinteiro, o filho de Maria, como o grande Messias que eles aguardavam. E não se deram conta de que estavam de frente ao amor na terra, de frente ao co-criador do planeta. Eles esperavam por alguém, talvez alguém coberto de ouro, de joias, poderoso, que viria subjugar os romanos, mas não aquele filho de carpinteiro humilde falando de amor. Então assistam esse vídeo, é um vídeo rápido de 2 minutos e 36 segundos, de Jesus na sinagoga, e voltamos já já. Não é o filho de José? Sim, José o carpinteiro. O carpinteiro, que Deus o tenha. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou para dar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para curar os corações magoados, para pregar a libertação aos prisioneiros, para dar visão ao cego, para acalmar os humilhados, para proclamar o ano bem-vindo do Senhor. Amém. A partir do dia de hoje, as Escrituras estão cumpridas. As Escrituras estão cumpridas? Ele disse cumpridas? Mas como ele ousa dizer uma coisa dessas? O que quer dizer? A profecia diz que só estarão cumpridas com a chegada do Messias. Com a chegada do Messias? O reino dos céus não virá da maneira que os homens veem. Arrependam-se e acreditem nas boas novas. O reino dos céus. Vejam. Já está sobre vocês. Ele não pode dizer isso! Este homem é louco! Rabino, tire as escrituras dele! Isso é blasfêmia! Ele irá violá-las se as tocar! Ele não pode tocá-las com suas mãos impuras! O Messias ainda não veio! A partir de hoje, as Escrituras estão cumpridas. Bom, então, foi muito forte para eles, né? As Escrituras estão cumpridas, o reino dos céus está sobre vós, e não foi aceito, né? Jesus foi ali escorraçado e sofreu todo tipo de perseguição. Imaginem o tamanho da humildade, da resignação de um espírito desse, que é co-criador do planeta, estando entre seres tão ignorantes, tão afastados do amor. Esse é o grande sacrifício de Jesus. Ao longo de toda a vida, entre espíritos inferiores, ele que é pura luz,
ele que é dessa comunidade de espíritos puros, perfeitos, em contato direto com essa força maior que chamamos Deus, ele se fez carne, ele encarnou, ele que não precisava mais encarnar, que há bilhões de anos não encarnava, criou o planeta, movimentou todos esses grupos dos exilados de Capela e sofreu o que sofreu, né? Mas ele sabia de tudo isso e deixou sua mensagem de amor, seu exemplo. Vamos ler o item 3, morte e paixão de Cristo. Eu vou destacar alguns pontos. Todos ficaram admirados, depois que ele curou lá um lunático, todos ficaram admirados do grande poder de Deus. Estando todos presos de admiração pelo que Jesus fazia, disse a ele e a seus discípulos: guardai bem nos vossos corações o que vos digo. O Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa linguagem. Ela lhes era de tal modo oculta que nada compreendiam daquilo e temiam mesmo interrogá-lo a respeito. Está em Lucas, capítulo 9, versículos 44 e 45. Por diversas vezes, Jesus disse que ia ser entregue para o sacrifício. Eles ouviam, mas não entendiam isso. Item 4. A partir de então, começou Jesus a revelar a seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém, que aí tinha de sofrer muito da parte dos senadores, dos escribas e dos príncipes e dos sacerdotes, que tinha de ser morto e de ressuscitar ao terceiro dia. Isso está em Mateus, capítulo 16, versículo 21. E vou lendo aqui para depois comentar. Estando na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Estes lhe darão morte e ele ressuscitará no terceiro dia, o que os afligiu extremamente. E no item 7, em seguida, tomando de parte os 12 apóstolos, disse-lhe Jesus: eis que vamos a Jerusalém, e tudo o que os profetas escreveram acerca do Filho do Homem vai cumprir-se. Por isso que Jesus na cruz, quando ele fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, ele diz também, está tudo consumado. Quer dizer, todo o planejamento dele está feito. E nessa passagem aqui, ele deixa isso claro, né? E tudo que os profetas escreveram acerca do Filho do Homem vai cumprir-se. E, de novo, lembrando para quem não assistiu, Jesus na cruz também no momento diz, meu Deus, por que me abandonaste? E ele não estava desesperado, não. Ele estava citando o Salmo 22, escrito séculos antes, atribuído a Davi, que começa assim, meu Deus, por que me abandonaste? Em algumas traduções, por que me desamparaste? E você lê o Salmo, é Jesus na cruz, tá? Mas eles nada compreenderam de tudo isso. Aquela linguagem lhes era oculta, não entendiam o que ele lhes dizia. Isso está no Evangelho de Lucas, de novo. Mais à frente, no item 9, no mesmo dia, alguns fariseus disseram-lhe, vai-te, sai deste lugar, pois Herodes quer dar-te a morte. Ele respondeu, ide dizer a essa raposa, ainda tenho que expulsar os demônios e restituir a saúde dos doentes. Hoje e amanhã, no terceiro dia, serei consumado. Então Jesus diz, fala para esse cara aí que eu tenho mais 2 dias de trabalho. No terceiro ele pode me matar, fazer o que ele está pensando. No terceiro dia serei consumado. Então é impressionante, né? Como Jesus sabia de tudo que ia acontecer, como as coisas iam se encaixando direitinho dentro do planejamento que ele fez. Certamente Judas fazia parte desse planejamento de alguma forma, porque se ele não fosse para a cruz, as profecias não iam se cumprir. Então, esse grandioso Jesus, ele faz esse sacrifício, né? E no momento assim máximo, que é aquele que ele é levado à frente de Pilatos,
humilhado, né? Ele se deixa abater. Como nós já dissemos antes, Jesus, nesse momento, se quisesse, fulminaria todo mundo ali, pela simples vontade. Mas ele nunca faria isso. Ele não passa na mente dele fazer uma coisa dessa. E ele planejou aquilo, né? Então ele via todos como crianças espirituais. Ele, na verdade, amava muito todos aqueles ali. Amava Pilatos, amava Herodes. Eles só não entendiam isso, que Jesus vinha para ensinar o amor a todos, principalmente a esses. Jesus disse que não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, naquele momento em que ele está em frente a Herodes, né, em frente a Pilatos, ele está num processo de cura desses espíritos, né? Cura pelo amor, pelo exemplo. Da mesma forma como aconteceu com o senador Públio Lentulus, que esteve em frente a Jesus. Públio Lentulus é o nosso Emmanuel, né? Ele reencarna depois como escravo Nestório. Essa história de Emmanuel está na obra há 2000 anos, e depois a reencarnação dele e outros acontecimentos na obra 50 anos depois. Então, a doutrina espírita é muito rica de informação, e tudo isso serve para nós conhecermos a história, né? E serve para a nossa reflexão. Eu vou passar um vídeo, então, para vocês. É um vídeo de 3 minutos e 10 segundos desse grande médico de almas, esse grande professor, esse grande terapeuta, psicólogo, que é Jesus. Assistam o vídeo e voltamos já já. Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria o meu povo, para que eu não fosse entregue aos judeus. Logo, tu és rei. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que é a verdade? Haveis-me apresentado este homem como o pervertedor do povo. Eu o examinei na vossa presença, e nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Eu o remeti a Herodes. Ele concluiu que coisa alguma digna de morte foi feita. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Como de costume, nessa época do ano, um prisioneiro deve ser solto. Barrabás? Libertem Barrabás. Que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo? Crucificai-o! Crucificai-o! Estou inocente do sangue deste justo.
Considerai isso. Então, gostaram do vídeo? Então Jesus se apresenta a Pilatos e Pilatos não viu nada de errado naquele homem, mas os próprios judeus, os doutores da lei, tinham planejado a morte de Jesus. Jesus os incomodava, ele não era compreendido. Jesus diz que o meu reino não é deste mundo. Um espírito puro, perfeito, vem do mundo celeste, governador espiritual da terra. E Jesus fala da verdade, os que seguem a verdade estão com ele. Então Pilatos pergunta: o que é a verdade? E Jesus fica calado, né? Como você vai falar para uma criança de 2 anos de idade princípios do universo, da física quântica? Não tem, aquela pessoa não está preparada para aquilo porque é uma criança. Ali Herodes fazia o papel da criança espiritual em frente ao emissário de Deus, né, que sabiamente fica calado. E Herodes, que era o rei, né, daquele território ocupado, cumpriu a vontade dos doutores da lei, dos fariseus principalmente, e volta com Jesus para Pilatos, que se vê então contra a parede, porque falaram para ele: se tiver uma revolta aqui, lá em Roma não vão gostar nada disso não. E ele então ainda dá uma última cartada, né? Coisa típica de político, apresenta Barrabás, né? Porque na Páscoa era costume se libertar um prisioneiro. Mas os doutores da lei já se antecipam e começam a gritar por Barrabás, e o povo vai junto, né? Talvez um povo ali selecionado, isso é outra história. O fato que Jesus é levado para a cruz e se cumprem as profecias, né? É importante dizer o seguinte, que nós temos uma grande responsabilidade, nós espíritas, porque o que nós chamamos de espiritismo, estudo do espírito, na verdade, é um conjunto de informações enviadas por Jesus através dos seus trabalhadores, dos espíritos elevados, né, que fazem parte dessa falange do Cristo, que apoia Jesus nesse trabalho de transformação da Terra. E dentro dessa falange, um veio encarnado, nosso professor Hipólito, Allan Kardec, né, que é o nosso grande codificador da doutrina espírita. Então, Jesus ali em frente a Pilatos, ele, de certa forma, está trazendo também uma lição para todos nós espíritas. O nosso reino é de onde, né? O nosso reino ainda é deste mundo, mas nós queremos que o nosso reino seja de um mundo de regeneração. Nós estamos cansados desse mundo de prova e expiação. Estamos cansados de sofrer, estamos cansados de ficar sonhando num mundo melhor. E muitos dizem assim: não, eu não vou esperar, esse negócio de mundo de regeneração é lá para frente, quando eu desencarnar. Não, todos são co-construtores desse mundo. E o que nós conhecemos como espiritismo, na verdade, é algo enviado pelo Cristo. É uma mensagem que adapta o Evangelho a uma visão espiritual e que tem como proposta a transformação do ser humano pelo amor. Essa é a grande proposta, nos afastando da matéria, nos convidando para esse reino, aí sim, nos convidando para o reino de Deus. Tirem a mente das coisas mundanas, sejam homens do mundo, vivendo as coisas do mundo, mas reservem os seus olhares, suas atenções para o ser espiritual que vocês são. Não construam tesouros nesse reino que vai morrer. Não construam tesouros na terra. Construam tesouros para o reino que vocês estão construindo. Construam tesouros no céu.
E nesse reino dos céus, os grandes tesouros são o conhecimento e o amor. Então nós temos que saber viver a vida, aproveitar o tempo, construindo o conhecimento e o amor. Simples assim. Mas o ser humano gosta de complicar, né? Então nós temos uma grande oportunidade dentro da casa espírita de aprender leis que não se aprende nas academias, nas universidades, as leis de Deus. Temos a oportunidade de reciclar a nossa visão a respeito do cristianismo e somos levados a trabalhar, a arregaçar as mangas e trabalhar, porque no fundo isso que temos que fazer. Podemos ter vários conceitos, ideias, conhecimentos, mas temos que trabalhar, arregaçar a manga e servir. Só assim nós vamos nos elevar, né? E refletindo sobre esses ensinamentos, tentando colocá-los em prática, nós vamos crescendo dia a dia, trabalhando. Jesus então se vai na cruz e tem um outro subitem aqui, perseguição aos apóstolos. E Jesus falou para os apóstolos: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser sacrificados. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, está assim: guardai-vos dos homens, porquanto eles vos farão comparecer nas suas assembleias e vos farão açoitar nas suas sinagogas, e sereis apresentados por minha causa aos governadores e aos reis, para lhes servir de testemunhas, bem como às nações. E no item 11, ele vos expulsarão das sinagogas, e vem o tempo em que aquele que vos fizer morrer julgará fazer coisa agradável a Deus. Tratar-vos-ão desse modo, porque não conhecem nem a meu Pai, nem a mim. Ora, digo-vos estas coisas a fim de que, quando houver chegado o tempo, vos lembreis de que eu vou-las disse. Quando vocês estiverem lá na pior, lembrem que eu falei isso. 12. Sereis traídos e entregues aos magistrados por vossos pais e vossas mães, por vossos irmãos, parentes, amigos, e darão morte a muitos de nós. Sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Entretanto, nenhum só cabelo de vossa cabeça se perderá. Pela vossa paciência é que possuireis vossas almas. E o último item 13, que ele fala do martírio de Pedro. Em verdade vos digo que quando éreis mais moços, vos cingias a vós mesmos, e ias onde querias. Mas quando fortes velhos, estendereis as mãos e outro vos cingirá, e conduzirá onde não quererias ir. Ora, ele dizia isto para assinalar de que a morte de Pedro havia de glorificar a Deus. Isso está no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 18 e 19. Então, lembram da teoria da presciência? Jesus tinha ciência prévia do que ia acontecer com os apóstolos. Aliás, com relação a tudo, né? Então, é aquela coisa do homem em cima da montanha. Jesus sabia onde ia levar aqueles acontecimentos. A perseguição que já se iniciava aos cristãos e que levou aí pelo menos 2 séculos, né? Os cristãos foram perseguidos, foram assassinados em fogueiras, em circos, principalmente por Nero e Diocleciano. Esses 2 fizeram muita coisa ruim aos cristãos. Não sei onde estão esses espíritos hoje, provavelmente estão até regenerados, podem estar aqui entre nós, né? Nos intuindo sobre o Evangelho, mas há 2000 anos eles fizeram muito mal aos homens, né? E nós que estamos no Espiritismo, temos que sofrer apenas um sacrifício, o do nosso tempo. Por isso que não podemos reclamar, não temos o direito de reclamar se vamos para um trabalho à noite, estamos cansados, se vamos perder um jogo de futebol ou a novela, se preferimos estar no lazer, porque dedicamos algumas horas do nosso tempo a fazer o bem, né?
Não se exige mais que nós sejamos queimados na fogueira, não se exige que a gente faça grandes sacrifícios. Na verdade, eu não diria nem que é sacrifício do tempo, porque se há um tempo bem gasto, é esse tempo onde a gente vai numa casa espírita para aprender, para trabalhar, para servir, para estar abraçados pela espiritualidade superior. Deveria ser uma honra para nós. Vamos enxergar a casa espírita de forma diferente. O próprio MAP, eu sei que muitos trabalhadores do MAP me assistem. São vários polos. O MAP não foi criado apenas pela ideia do nosso dirigente, de um grupo. O MAP foi idealizado na espiritualidade. Assim são todas as casas. Então, cada polo tem um hospital. Cada polo tem um grupo espiritual. E, coordenando todo esse grupo, né, como mentores, dentre outros, nós temos Francisco de Assis e Fabiano de Cristo. Dr. Bezerra de Menezes está lá nos trabalhos de tratamento. Então, quando vamos a uma casa, seja ela qual for, nós estamos indo para construir a nossa felicidade, vamos dizer assim. Isso não pode ser sacrifício. Nós não estamos indo para trabalhar, para receber um salário. Nós estamos investindo na nossa vida de espírito. Nós estamos investindo no nosso futuro e no nosso presente. Estamos investindo na nossa felicidade. Estamos tirando de nós vibrações mais pesadas e substituindo por vibrações salutares. Então é muito bom poder trabalhar. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando alguém vai para um hospital, se vê numa UTI, se vê numa situação de risco, é aí que se dá valor à vida, aos pequenos momentos, que eu chamo pequenos grandes momentos. Seja em casa, aquela hora do cafezinho da manhã de sábado, de domingo, né, da conversa com os amigos e daí da casa espírita. E a gente pensa assim, como é boa aquela rotina, como eu daria tudo para estar com meus amigos agora, naquele salão, cantando, rezando, atendendo as pessoas. Não se esqueçam que a vida é feita de momentos. Então aproveitem os bons momentos. E esses momentos em que nós estamos intercalados com a espiritualidade maior, fazendo o bem, nós estamos fazendo o bem a nós mesmos. O maior beneficiado pelo trabalho espiritual é o trabalhador. O maior beneficiado pelo tratamento espiritual é aquele que está ali servindo de intermediário dos espíritos para tratar os outros. É o primeiro a ser tratado. O passista é o primeiro a receber passe. Então, vamos estar prontos para servir, né? Jesus, eu não vou dizer que ele precisa de nós, mas ele conta conosco. Cada filho de Deus que muda de lado, do lado do mal e se volta para o lado do bem, cada um que percebe a verdade, que liberta e que passa a ser um trabalhador do Cristo, não tem ideia da felicidade que isso vai representar depois e desde já, se tiver a sensibilidade e a inteligência. Então, vamos servir, vamos trabalhar, né? Pelo próximo, por nós, pela casa, pelo MAP também, mas nós estamos trabalhando por nós. Vamos dar valor ao trabalho, vamos dar valor ao tempo que nós temos na carne. Porque tudo isso vai passar, tudo isso vai deixar de existir num certo momento. E nós vamos olhar para trás, do lado de lá, e uma coisa que vai pesar sobre nós é o tempo perdido. Não percam tempo. Aproveitem bem o tempo, até para o lazer. Os amigos, para sair, para namorar, mas aproveitem, reservem e aproveitem bem um tempo para servir e para aprender a amar, tá bom? O nosso tempo está encerrado. Eu agradeço mais uma vez aí aos comentários
Qualquer dúvida pode escrever ou pelo e-mail contato@map.org.br. Então nós vamos continuar o capítulo 17 por mais 2 estudos e entraremos num capítulo sensacional, o capítulo 18, Sinal dos Tempos, que fala dessa grande transição e de tudo que a gente está vivendo agora em pleno século XXI. Que Jesus abrace a todos vocês. Obrigado pela atenção. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.